Caros colegas, tudo bem com vocês? Que bom, vamos avante. Eu tenho recebido algumas mensagens sobre trazendo dúvidas quanto à análise dos dados que foram coletados na pesquisa Comprometimento Organizacional e, neste caso, serve para qualquer outra linha de trabalho, assim creio eu, pelos estudos que tenho feito, pelos trabalhos que tenho avaliado, construído e até publicado, que esta forma de análise é de certa linha genérica, mas que ajuda muito aquelas pessoas que, como eu, ainda são bastante neófitos na pesquisa científica. É bem verdade que temos muitos colegas que são experts no assunto. Eu ainda me considero uma criança muito recém-nascida para tratar deste conteúdo. Mesmo assim, me atrevo, como também criança, a conversar com vocês sobre este tema. E daí? Na disciplina Seminário Temático 1, Gestão de Pessoas, nós abordamos o tema comprometimento organizacional. Foi fornecido para vocês um modelo de questionário já validado, pronto para ser utilizado, apenas que houvesse as adequações ao vocabulário e à forma de como passar isto para os seus entrevistadores ou para os seus entrevistados. Surge então agora a necessidade de analisar os dados. Para os que foram ao nosso encontro sobre metodologia e para aqueles que não foram, ou para todos aqueles que têm dúvidas, como eu gostaria de receber e como é bom a gente receber para avaliar um texto que tenha a seguinte estrutura na análise de dados. Vamos lá. Sugiro que na análise de dados, caros colegas, vocês descrevam basicamente para cada pacote de dados ou para cada grupo de dados qual o objetivo daquela pergunta ou do bloco de perguntas que originaram estes dados, estas respostas. Depois, apresenta a pergunta, apresenta a figura, um gráfico, uma imagem, uma foto, uma figura que facilite o entendimento do leitor. Bem verdade que muita gente que lerá o seu texto saberá do que está lendo, mas outro grupo de pessoas não terá tanta familiaridade assim e estará aprendendo com o que você produziu. Tá ok? Pensa dessa forma. Depois que você descreve o objetivo da pergunta, apresenta a figura, chegou a hora de explorar os dados limites. Eu chamo de dados limites aqueles dados mínimos que você encontrou nas suas respostas, ou os dados. Eu chamo de dados mínimos, explorar também os dados máximos. Mas algumas perguntas vão trazer para vocês dados constantes. Elber, mas isso é difícil da gente começar a ver. Sim, sim, é difícil de começar a ver. Mas com o passar do tempo, vocês estarão muito práticos, identificando nas entrelinhas até como se comportam aqueles dados, como se comporta aquela população e o que mais faz aquela população. E depois, o que é que a gente faz? Colocar justificativas e contrapor os dados que vocês colocaram, que vocês alcançaram, contrapor com os autores que vocês conhecem, que vocês já estudaram. Depois que vocês contrapuserem, depois que vocês colocarem os dados contra a parede, agora chegou a hora de falar a sua interpretação. É você, enquanto pesquisador, baseado, ancorado, escorado nos autores que escreveram antes da gente, dizer: o entendimento aqui é este, o posicionamento é aquele, o que se chega com esses dados é isto. Lembrem-se, incluir-se no texto, não. Por isso, não utilizar os verbos na terceira pessoa do infinitivo e nem também na primeira pessoa. Nem eu pesquisei e nem nós vemos, observamos, colocamos. Coloca-se, observa-se, tem-se. Ok? Lembra lá daquilo que a gente comentou em alguns momentos atrás. Vamos à frente. Deixa eu pegar aqui novamente um trabalho que eu quero mostrar para vocês. Achei aqui. Vamos pegar o trabalho do Pedro. Já comentamos algumas coisas com vocês sobre o trabalho do Pedro, quanto às citações. Agora, falando de aspectos metodológicos, todos vocês já estão muito ávidos e muito práticos nisso. Lembrem-se, tem um modelo e tem um manual muito direto lá no nosso livrinho de práticas de pesquisa. Deixa eu mostrar o livrinho aqui para vocês. Ó. Vamos lá na página do próprio curso, vai em biblioteca,
Aqui, ó, biblioteca. Clicou em biblioteca. Eita, nome fácil, meu Deus. Vamos lá, internet, ajuda nós. Clicou em biblioteca. Aqui embaixo, prática de pesquisa em administração de sistemas de informação. Olha quanta mensagem eu tenho que responder para vocês. Já já eu respondo todas. Antes que gire a meia-noite de hoje, todos terão respostas. Baixando o livrinho, ele é em 11... Ele tem 11 MB, deve demorar só um pouquinho, mas eu quero mostrar isso para vocês. Deixar bem claro e bem direto o que eu posiciono com vocês. Enquanto baixa ele, que já está baixando, deixa eu também pedir para baixar aqui o resumo expandido, que eu quero colocar um posicionamento para vocês. Como é que está a pesquisa aí? Caminhando, andando com força total? Isso é muito bom. Vamos lá. O resumo expandido já baixou. Queridos, um detalhe bem interessante que eu quero abordar com vocês é, observem neste modelo que calma, preciso esconder isso aqui. Em momento algum aqui, vocês têm um ponto aqui no final, ó. No título não tem ponto, tá vendo? Quando eu coloquei autor 1, 2, 3 e 4, aqui tem grupos de 4 pessoas, tem grupo de 3 pessoas e tem Zé Elber Marques Barbosa. Não precisa colocar nada mais aqui nesse nome, ok? Não precisa. Quanto a isso, está bem simples e direto. E aqui embaixo já tem a justificativa. De 1 a 4, estudantes de bacharelado em administração pública e FPB Campus João Pessoa. Mas, Elber, eu sou do Polo Araruna, eu sou do Polo Alagoa Grande, não importa. Vocês estão matriculados no Campus João Pessoa. Aí sim, aqui tem ponto. E do lado de cá, o Zé pesquisador, também do campus João Pessoa, da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, é a unidade que nós estamos vinculados, e o e-mail para consultas e questionamentos. As orientações vocês já viram, já mostrei como são, o que são, como fazer, os aspectos metodológicos estão aqui, já mostrei a vocês também, eu penso que está bem orientado aqui, bem fácil de fazer. E agora vamos para análise e interpretação de dados. Vamos nessa? Neste contexto, meus caros colegas, deixa eu diminuir isso aqui e buscar o livrinho que eu falei para vocês. Ó. Neste livrinho, Práticas de Pesquisa em Administração de Sistemas de Informação, ele foi construído para esta disciplina específica, mas atende um grupo de disciplinas sem problema algum. Está subindo aqui alguns vídeos para o YouTube, por isso que ele demora um pouquinho mais a buscar, está pesado minha maquininha. O bichinho até resolve minha vida. Aqui, pô. Mais um pouquinho só, mais um pouquinho só. Venha, maquininha, ajude nós a gravar este vídeo para a turma. Chegou! Na área onde nós vamos trabalhar sobre pesquisa, tem aqui a parte de metodologia ou aspectos da metodologia da pesquisa científica. Aqui, ó. Ok? Estão comigo aqui? Neste contexto, vocês já viram comigo, e nesse livrinho tem, como construir a metodologia, os aspectos metodológicos completos para facilitar o trabalho de vocês. Depois disso, construir os aspectos metodológicos, legal. Vamos passar agora para análise de dados. Olha como foi aberto este trabalho aqui, queridos. Olha só. Esta pesquisa foi aplicada numa loja situada no aeroporto da Grande João Pessoa. Onde foi aplicado? Já chegou dizendo onde foi. Sabe-se que o objetivo central do trabalho citou o objetivo. Lembra do objetivo que eu falei para vocês citarem na introdução? Traz para aqui de novo, sem problema. Tendo em vista esse objetivo, foi elaborado um questionário com tantas questões, das quais 4 foram sobre aspectos socioeconômicos e 8 ligados diretamente à experiência do usuário com a empresa. Ok? Então, neste contexto aqui, ele quis saber como as ferramentas, no caso não é nem como, é como o impacto dessas ferramentas aqui, ó, avaliar as características de atração de clientes de uma locadora de veículos em João Pessoa. Tudo bem? Vamos tentar entender a forma de construção. Na estratégia utilizada pela empresa, ele já começou com o autor. Ó. Lembra que a gente falou sobre referências agora há pouco? Heath, Halloran e Hoskinson, está errado aqui, não tem esta vírgula, olha só. Não tem essa vírgula, não se separa sujeito do verbo com uma vírgula neste caso. Heath, Halloran e Hoskinson explicam que a estratégia vem se tornando cada vez mais importante para o sucesso organizacional.
Ao optar por uma determinada estratégia, blá, 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 disse para que é a pergunta primeira, o pacote de perguntas primeiro. O que eu estou pedindo para vocês, no pacote de perguntas primeiro que vocês têm, quais são? Não lembra? Vamos lá buscar. De novo, vamos lá em metodologia, aqui ó, se vocês forem, aqui não, volta para cá, tá lá tá no livrinho de vocês, na biblioteca. Se vocês forem aqui no segundo artigo de comprometimento organizacional, vocês vão encontrar este artigo aqui, que eu já baixei para vocês, tá? Onde ele, aqui, é o artigo que nós temos falando sobre comprometimento organizacional em relação aos funcionários públicos municipais, do Sidney Roman, Silvio Stefano, da Sandra Andrade e da Márcia Zampier. Legal? Quando a gente vai buscar os dados do questionário, a gente observou, e vocês fizeram isso já, na tabela 1, olha só, tabela 1. Eu posso colocar a tabela? Pode, eu não vejo necessidade, mas pode, porque ela vai ter muitos números aqui, ó. Quando você colocar uma figura só, pode. Eu posso colocar uma figura só para esse tópico, outra só para este e outra só para este? Pode, não tem problema. Eu posso colocar uma figura só para todo esse conjunto aqui, com as 14 questões? Pode. Cuidado como ela vai ficar. Essa é a atenção, porque se ficar muito confuso, ao invés de facilitar, piora. Consegue enxergar? Então, ao invés de ficar fácil, vai piorar. Então, tenta trabalhar fase a fase. Você tem 5 questões aqui, tenta trabalhar com essas 5. Tem 4 questões aqui, tenta trabalhar com essas. Tem esse pacote aqui, tenta trabalhar com esses. E eu gostaria de de uma linha bem interessante, queridos. Para cada pacote desse, anota aí, para cada pacote de perguntas, eu gostaria que vocês identificassem quem é mais comprometido, o homem ou a mulher. E então, como é que eu faço isso? Simples. Seleciona na planilha só do sexo masculino e faz a análise. E seleciona do sexo feminino e faz a análise. Quer dizer que eu vou ter que colocar um gráfico todo para o pacote todo, outro gráfico só para mulher, outro gráfico só para homem? Não precisa. Você coloca um todo para este pacote aqui e mostra a variação. E num parágrafo, contudo, vírgula, observou-se que, quando avaliado somente para o comprometimento afetivo para o sexo masculino, obteve-se tais resultados. Quando observado para o sexo feminino, tais resultados. Queridos, tem tanta coisa para vocês analisarem que não daria 10, 20 folhas por tema se a gente fosse buscar realmente todo o contexto. Mas vamos tentar trazer esta opinião. Não vamos levar em consideração agora, caso queiram levar, mergulhem, é o trabalho de vocês, é o nome de vocês que está em jogo. Isso é muito sério. Mas, cada pacote, identifique quem é mais comprometido, o homem ou a mulher. Eu posso fazer para cada um desses, o homem ou a mulher? Pode. E se eu deixar, quando for identificado qual é o comprometimento predominante, que é o objetivo de todos os nossos grupos de trabalho, quando terminar o predominante, eu posso verificar só no predominante quem é o que mais se compromete, se é o homem ou se é a mulher, se ele tem mais escolaridade, menos escolaridade, qual é a faixa de emprego. Pode ser assim também? Pode. Nós não temos aqui a intenção de bloquear o desenvolvimento de vocês. Pelo contrário, o céu é o limite dentro de alguns espaços aéreos. Ok? Então, o céu é o limite dentro de alguns espaços aéreos. O primeiro espaço que nós temos é o tema comprometimento afetivo. O segundo espaço, a quantidade de folhas do nosso trabalho, 12 páginas no total. O outro ponto, cuidado com a quantidade de textos que se escreve. Quanto mais a gente escreve, maior é a propensão para erros. Então, atenta a isso, tá certo? Analisar fase a fase, identificando qual é o tipo de comprometimento, qual é o nível de comprometimento. Se a responsabilidade deu muito baixa, nesse caso aqui não deu. Ó. Olha a média aqui. De 5 pontos ela deu média 4, então deu uma média bastante alta. Aqui deu 4,08 também, aqui 4,44.
Contudo, aqui deu 2, ó. Analisa bem. Eu tenho vários índices muito altos, mas quando ele diz teria dificuldade para ganhar salário que ganha atualmente, eu teria, isso aqui tende a não. Então a maioria diz, discordo totalmente. Olha só, 19 respondentes, discordo totalmente. Mais 15, formando aqui 24 pessoas disseram, ou melhor, 34 pessoas disseram, ei, nessa não, eu não teria essa dificuldade toda não. Isso quer dizer o quê? Que qualquer proposta possivelmente melhor, eu estou indo embora. No sistema público, será que isso acontece? Pensa bem. A dificuldade de entrar ao serviço público já é tamanha. E sair dela, eu teria dificuldade para ganhar esse salário? Como é que se comporta isso na visão dos respondentes? Então você tem este pacote. Veja que você tem 14 perguntas aqui. Na próxima linha, você tem 9 perguntas, agora distribuídas em 2 pontos. Por quê? Trata da norma. Então você tem 5 perguntas aqui e você tem aqui também mais 5 perguntas. Eu posso fazer nessa tabela, nesse grupo de perguntas aqui, um gráfico só? Pode, você vai ter 10 colunas que é fácil de analisar. Identifica principalmente, olha só, tenho competência para explorar várias soluções? Sim, olha que média fantástica. A maioria deles disseram sim, concordo e concordo totalmente. Só que, ó, não necessito ter aprovação do meu supervisor. Olha que volume, 33 mais 15. Disseram, epa, não é bem assim não. Para com que eu faça, eu estou coberto por normas. Então eu não estou tão livre assim não. Não necessito. Eu necessito sim, ó. 13 com 15 me deu quase 40, me deu 48 respondentes de 50. Ó, 48 de 50 disseram, ih, rapaz, o negócio é pesado. Eu preciso de autorização do meu superior para realizar mudanças, mesmo essas mudanças sendo necessárias. Olha que interessante. Vê lá, no tipo de comprometimento normativo, o que é que diz a respeito disso. Se isso aqui influencia enquanto o comportamento do servidor público. Vê lá direitinho. Quanto ao clima organizacional, bastante altos níveis. E aqui está a análise do colega. Quanto à tabela 3? Também é um conjunto de tabelas pequeno. Ó. 9 perguntas, você tem 5 perguntas e tem mais aqui 5 perguntas. 10 perguntas numa tabela só. A maior tabela que nós temos, a maior quantidade de perguntas está aqui, ó, que são 15. Ou melhor, que são 14 perguntas. Então, só tentar contra isso. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Ok, vamos ver como o Pedro continuou lá no texto dele. Então ele trabalhou aqui apresentando a estratégia, o que era a estratégia sobre algum autor. Observou-se que a empresa, que neste caso possui 40 anos da fundação. Pode descrever a empresa? Pode. E no quadro 9 apresenta o resumo da estratégia. Olha só que interessante, olha aqui erro clássico. Quadro 9 aqui e aqui está quadro 8. Isso é possível fazer? É. Por mais vezes que a gente revise, erros são possíveis. Vamos corrigi-los num futuro próximo. Olha só que interessante. Quando falo dessas estratégias, falou sobre a empresa desde o começo, o que acontece, a companhia acredita nisso. De onde é que está isso? Dentro dos seus manuais, ó. Isso aqui não foi tirado do acaso. Numa entrevista, ele tirou de dentro de um manual. E continuou com a descrição da empresa. Aqui ele descreveu a empresa. Começa agora a avaliação do cliente. Lembra que vocês fizeram um questionário com perfil socioeconômico? Aqui também, ó. Inicialmente abordou-se as características socioeconômicas. Eu tenho que colocar gráfico para isso também, para identificar o sexo do respondente? Não, não precisa colocar. Fica tranquilo quanto a isso. Aqui ele colocou porque foi uma opção. Mas você vê que só tem 2 colunas, não faz sentido. Diz isso direto. Aí diz aqui, ó, ele apresentou e visando o quê? O objetivo da pergunta. Lembra lá do que a gente buscou primeiro? O objetivo de identificar a avaliação do cliente é visando fazer o questionário objetivo, que não tomasse muito tempo do entrevistado, foram escolhidas 4 questões de cunho socioeconômico. Sexo, idade, estado civil e grau de instrução. Ponto, mostrou. Quanto à variável sexo, o que é que essa variável faz? Intencione identificar qual o percentual de clientes do sexo masculino e do feminino que alugam na Localiza João Pessoa, que foi a empresa estudada.
O objetivo é muito simples. Turma, escrever é simples nesse caso. O ruim é a gente publicar, mas a gente vai publicar, não se preocupa não. E mostrou o gráfico. Depois que ele mostrou o gráfico, ele diz, ó, o gráfico 4 demonstra claramente que a alocação de veículos na agência pesquisada, independente do motivo, lazer, negócios, utilização de veículos, reserva, é realizada na sua grande maioria por clientes do sexo masculino. 75 clientes dos 80. Ô Elber, por que aqui não está em percentual? Ele não poderia colocar aqui um percentual? Poderia. Mas, da mesma forma que eu recomendei a vocês, foi recomendado a ele. Se a amostra é menor do que 100, não há percentual exato. Então, quanto é que sairia isso aqui, 75 de 80? Deixa eu calcular rapidinho aqui para vocês. 75 de 80, quanto é que sairia? Qual seria o percentual? Seria um percentual super quebrado. E daria 93,75%. Mas a amostra não é interessante ter por percentual, porque ela é uma amostra pequena até certo ponto. Ele entrevistou 80 pessoas. E no caso da gente, a gente está entrevistando 20, 30. Então, sexo masculino, 75 do sexo masculino e apenas 15 e apenas 5, desculpa, aqui ó, 75 e apenas 5 do sexo feminino. E como é que ele vai justificar agora? Olha só que interessante. Na pesquisa de perfil socioeconômico dos usuários da locadora do anuário, está lá no fundamento dele, os homens também são maioria, embora com a margem menor. Olha só o que ele achou. Se nós temos aqui no nosso texto 90 e poucos por cento, ele diz que no anuário da pesquisa da Associação Brasileira é menor. 78% são do sexo feminino e 22% do masculino. No caso aqui pesquisado, verificou-se que 93, é isso mesmo, 75 por 80, 93,75. Simples. Aí agora vamos justificar isso, ó. Embora diversas pesquisas divulguem o aumento público feminino nas mais diversas áreas do mercado, como também na chefia financeira das famílias, essa realidade não chega a afetar o mercado de locação de veículos, em que os homens ainda são grande maioria, seja na condução de suas famílias, grupos de trabalho ou até mesmo sozinho. Isso aqui, queridos, não está nem no gráfico, nem na base que ele descreve aqui como os pontos máximos e mínimos, nem na fundamentação. Isso aqui é dele, é do autor. Então veja, 4 passos. Vamos voltar aqui. O objetivo da pesquisa, o objetivo desse pacote de perguntas, quais são os pontos máximos e mínimos, o que diz os autores, olá, confrontando com o autor, e por fim, trazendo a interpretação dele. Legal? Vamos para o próximo passo para a gente ver uma repetição disso bem direta. Olha só. O segundo questionamento feito sobre a idade foi para que fosse possível entender qual a faixa etária predominante dos clientes e compará-la com pesquisas semelhantes. Qual é o objetivo? Identificar qual é a faixa etária predominante, direto, e comparar com pesquisas. Mostrou o gráfico, ó. Olha só que interessante. Eita coisa boa. No gráfico de idade de vocês, eu sugiro, faz uma média, pega a menor idade, a pessoa mais nova, e a pessoa mais velha, e a média. Eu preciso colocar gráfico? Não precisa colocar gráfico. Fica tranquilo quanto a isso. Não precisa, tá certo? O que mais? Depois que ele apresentou, olha só, vai agora comentar os dados. Embora a questão tenha sido aberta, igualzinha de vocês, houve uma divisão em grupos com idade variando de 7 em 7 anos. Isso aqui foi depois que ele teve todos os dados, ele partiu de 7 em 7 anos. A partir dos 18 anos. Por que 18 anos? Porque é a idade mínima para locação de veículo. Então não interessava de 17, de 16, de 15, não interessava. Só de 18 para frente. Dentre as 5 alternativas apresentadas, nota-se que a maioria dos locatários possui idade, olha a maioria, qual é a idade? 33 anos, ó. 22 aqui, ó. Mas Elber, como é que ele está colocando aqui? Mas vê aqui uma palavrinha, ó, acima dos 33 anos. 22, 40, 65. Estamos chegando aqui, 22, com mais 18, 40. É isso mesmo?
com mais 20, 65. Então o autor escreve, dentre as 5 alternativas apresentadas, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dentre as 5 alternativas apresentadas, nota-se que a maioria dos locatários possui idade mínima acima dos 33 anos. Com destaque para o grupo, olha o destaque, deixou a média, olha aqui, tá ok? Deixou a média e com destaque para o grupo com mais de 50 anos, que ficou com a quantia de 25. O dado máximo. Quando eu falei para vocês descreverem os dados mínimos, contínuos e máximo, aqui ele descreveu o contínuo, o que estourou basicamente daqui dos 22 para frente, aqui ó, acompanha o mouse aqui, daqui para cá, e destacou os 25 aqui, com 50 anos ou mais. Estão vendo aqui? 50 anos ou mais. Vamos agora para o comentário com os autores. Ele diz que tal informação diverge, já entrou batendo, sem medo de ser feliz, diverge em parte da pesquisa divulgada pelo Anuário da Associação Brasileira de Locação de Automóveis, ABLA, que informa que a faixa etária predominante, 85% da pesquisa lá na ABLA, diz que é dos 25 aos 45, e apenas 10% possui idade acima de 45. No que concerne aos locatários que possuem entre 21 e 24 anos, os resultados se assemelham em ambas as pesquisas, 5%. Agora, por possuir clientes em empresas de grande porte, a locadora pesquisada atende um volume acentuado de clientes que estão a trabalho. É uma característica. Pode-se perceber que a idade e o sexo dos entrevistados estão ligados diretamente com a maioria da população brasileira de quê? População de empresários e funcionários de alto escalão de empresas localizadas no Brasil, que são do sexo masculino e com idade superior. Isso aqui, queridos, é da experiência do escritor. Ele já começou a interpretar de onde? Trazendo de outras leituras baseado na ABLA. E assim sucessivamente. Fez também com o cunho socioeconômico, no caso do Estado Civil, destacou o Estado Civil, trabalhou aqui o grau de instrução, destacou a forma de como... Olha a escalinha aqui, ó. Querem ver como foi que ele fez isso aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele explica. No segundo momento da pesquisa foi realizada uma avaliação de 6 questões fechadas. Vocês têm quantos? Vocês têm 4 pacotes fechados. Não vamos tratar em questão individual, trata no pacote, que tratavam das condições da empresa que a empresa fornecia para os clientes, para que os clientes tivessem a experiência possível e, consequentemente, retornassem à empresa quando fossem utilizar novamente o serviço de locação de veículos. Olha só, a escala utilizada apresentou opções de 1 a 10, onde 1 representou discordância total e o 10 concordância total sobre o quesito. O que vocês estão fazendo? Estão vendo aqui? As avaliações foram transformadas em gráficos para melhor compreensão, coisa linda e simples de se ver. Alguns valores atribuídos se demonstraram dispersos da tendência do quesito abordado. Contudo, cabe esclarecer de antemão que as notas mais baixas foram apresentadas nos gráficos não foram descritas no texto, pois essa pesquisa não buscou qualificar esses resultados divergentes. Aqui ele amarrou que todas as respostas que fossem menores do que 5, 1, 2, 3 e 4, não seriam tão relevantes assim. Porque interessa o que a empresa faz, é o positivo, saber se há concordância do que a empresa diz com o que o cliente percebe. Vamos lá? Primeiro questionamento. Vocês podem dizer, primeiro pacote de questionamentos. Tratou de avaliar o entendimento durante todo o processo de locação na agência pesquisada. No caso da gente, tratou de avaliar o quê? Relembrando, tratou de avaliar o quê? Tratou de avaliar a opinião de servidores com base no comprometimento afetivo. Tá vendo aí? Legal. Com o intuito de saber, aqui ó, vamos lá, com o intuito de saber se os procedimentos que a empresa utiliza são satisfatórios para os clientes. O questionamento buscou o quê? Qual é o objetivo da questão? Buscou verificar o grau de afinidade entre as práticas utilizadas pela locadora e as expectativas dos clientes atendidos. Ponto. Fez agora uma referência ao gráfico. Ó. O gráfico 8 apresenta as respostas obtidas. Gráfico 8 na parte superior, fonte na parte inferior, borda na figura.
Estão vendo? Nome, qualidade do atendimento. Nome, percepção dos funcionários com base no comprometimento afetivo. Tá ligando as coisas? Bom demais, bom demais, bom demais. Vamos lá. Péssimo, ótimo. Qual é a qualidade? Péssimo, 0. Um aqui, ó, umzinho não está satisfeito, ó. Eiba, mas a maioria aqui, ó, 11 com 22, 33, com 44, 77 estão de 8 a 10. E ele vem. Sabe-se que serviço trata de atos, ações e desempenho. De quem é essa afirmação? De quem trabalha isso aqui? Alexandre Las Casas, que trabalha sobre qualidade total em serviços. 2008 é a publicação. Também foi visto que o resultado de um serviço é sempre um sentimento. Desta forma, saber de que forma locatória avalia cada etapa da locação auxilia no atendimento de seu grau, no entendimento de seu grau de satisfação. Aqui é teoria. Vamos ver o que ele apresentou? Descrevendo o quê? O gráfico. Ó. Quanto ao questionamento apresentado aos consumidores, como você avaliou o atendimento recebido? As notas. Vamos para as notas. Verificou-se que é possível 77 classificar a experiência entre 8 e 10. Ó, que eu mostrei aqui. 77, este e este classificaram entre 8 e 10. Ficando nesse quesito com a média de 9,275. Considerado muito satisfatório. Estão vendo? Justifica com o autor de novo, olha. Mandou ver aqui com o autor. Dentre os 4 P's dos serviços apontado por quem? Las Casas. Pode-se destacar para a avaliação do atendimento as pessoas que são os representantes da companhia e tem como responsabilidade destacar a qualidade do serviço ofertado. E o procedimento, que aborda com a interação pessoal empresa-cliente, avaliando o comportamento dos atendentes, como educação, simpatia, presteza e todas as qualidades que sejam valorizadas. E aqui ele começa a descrever de forma agora a interpretação dele. E ele diz que manter a equipe bem treinada, aqui ó, e pronta para interagir com os mais diversos tipos de clientes, se mostrou uma questão muito valorizada pelos clientes. E assim sucessivamente, para cada linha ele foi fazendo isso. E é assim que a gente vai fazer. Tudo bem até aqui? Deixa eu fechar esse texto aqui. Tenho mais alguma coisa para eu mostrar para vocês? Vamos lá. Análise de dados. Descrever o objetivo de cada pergunta ou bloco de perguntas. Apresentar a figura, sempre com o nome da figura na parte superior, a fonte na parte inferior. A fonte será pesquisa de campo, vírgula, 2015, ok? Apresenta a figura, coloca uma borda nela para ficar bonita e limitar o espaço da figura. Não precisa ser figuras grandes, vocês viram aqui. Explorar os dados limites, mínimo, máximo e os dados constantes. E contrapor com autores, apresentando, por fim, a sua interpretação. Ok, turma? Essa é a nossa mensagem para este momento. Desejando a todos um excelente trabalho. A gente se encontra já já para avaliar os textos e os trabalhos de vocês. Ok? Um abraço, felicidades!